Olá, irmãos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui reunidos, para o nosso estudo bíblico da Palavra de Deus. Já estamos no livro de Deuteronômio. O capítulo hoje que nós vamos estudar é o capítulo 29 do livro de Deuteronômio. Então, se você tem uma Bíblia em casa, pegue sua Bíblia, esse vídeo é gravado. Então, você pode dar uma pausa, ir lá pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Deuteronômio, capítulo 29. Vamos conversar um pouquinho, vamos estudar este capítulo para a gente entender o que Deus está passando para nós, o que Deus está nos ordenando, para que nós venhamos obedecer a palavra dele, para que a gente não venha fazer coisas que pecar, porque a gente peca por não conhecer a palavra de Deus. Então eu convido você, pegue sua Bíblia e vamos juntos estudar esse capítulo 29 do livro de Deuteronômio, que nos diz assim: estas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés para falar com os filhos de Israel na terra de Moabe, afora a aliança que fez com eles em Horebe. Moisés chamou a todos os filhos de Israel e lhes disse: vistes tudo quanto o Senhor fez diante de vossos olhos na terra do Egito, a Faraó e todos os seus servos, e a toda sua terra. Todas as grandes provas que teus olhos viram, os sinais e aqueles grandes milagres. Mas o Senhor não vos deu um coração para compreender, nem olhos para verem, nem ouvidos para ouvirem, até o dia de hoje. E eu vos conduzi pelo deserto durante 40 anos. Vossa roupa não envelheceu sobre vós, nem o sapato em vosso pé. Eu fico assim pensando aqui comigo, esse povo estava já 40 anos no deserto, 40 anos caminhando, que Deus já tinha tirado eles, porque quando a gente observa aqui, que quando Moisés começou a falar com eles, conversar com ele, porque Deus pediu para Moisés falar com eles, a gente observa que Deus, ele endureceu o entendimento deles, eles não tinham entendimento, eles estavam no deserto tanto tempo, mas eles não compreendiam por que eles estavam ali, por que Deus tirou eles do Egito. Eles não tinham esse entendimento. Aí Moisés veio chamar a atenção deles: olha, vocês não estão observando o que Deus fez por vocês. Vocês ficaram no Egito sofrendo, vocês eram humilhações, e agora Deus tirou vocês de lá, e olha só o que Deus já fez, os grandes milagres que Deus fez com vocês, porque os vossos sapatos não acabaram, a roupa de vocês não acabou durante 40 anos, e se você for parar para pensar, hoje, o tempo ele estraga as coisas, o próprio tempo. Você pode deixar um objeto guardado por 40 anos, você sabe que quando você for pegar, aquele objeto já não é mais o mesmo. Então, e aqui a Bíblia fala, que Deus, ele praticamente cegou, os olhos daquele povo. Para quê? Por quê? É para que agora, pudesse falar para eles: olha só o que Deus fez por vocês. Porque se Deus não tivesse, aberto os olhos deles, talvez eles não acreditariam tanto. É igual hoje, nos dias de hoje. Nos dias de hoje, as pessoas, nós vemos que o grande milagre que Deus faz conosco e nós não observamos isso. Você vê a água que você toma, o ar que você respira. Se você fechar os olhos, você não vai enxergar nada. A maravilha que Deus te dá para enxergar, para ter visão sobre esse universo tão imenso. A água que você toma é uma água saborosa, nunca muda o sabor da água, sempre é aquela água que... E a água, ela tem um mistério tão grande que a água tem, que você pode estar com muita sede, você está passando muito mal, mas você toma um copo de água, você já revivifica, de novo, você já está vivo de novo.
E essas pequenas coisas a gente não dá valor, não dá valor, um simples copo de água. Por isso que Deus, né, ele comenta, né, nos ensinos dele, que se nós dermos, né, um copo de água para alguém que está necessitado e que nos pede, nós cobrimos, né, uma multidão de pecado. Olha o grande, né, valor que tem a água. Aí a gente quando a gente lê, né, conhece a palavra de Deus, começa a refletir sobre as coisas, né, que está na nossa volta, e nós não damos valor. E é tão bom, né, quando a gente observa tudo, fala assim, nossa, como que Deus é maravilhoso, como que Deus ele é misericordioso, porque do jeito que nós andamos, do jeito que a sociedade anda, do jeito que o mundo anda, não era para Deus dar nada disso para nós, já era para termos acabado com tudo, tomarmos uma água ruim, né? Tomarmos aquela água barrenta, aquela água suja, o ar que respiramos, nós poderíamos estar, né, com um ar, aquele ar todo poluído, porque se você vê dentro de uma cidade, tanta gente, se você fica dentro de um lugar fechado, né, com muita gente, você vai perceber que ali está tudo fechado, não está entrando e saindo ar, você vê que já começa a ficar denso, né, aquele ambiente, ficar incomodado, você não consegue permanecer naquele ambiente ali por muito tempo, você vai querer sair daquele ambiente ali, se tiver tudo fechado e tiver um monte de gente. Por quê? E lá e fora, que a gente observa, né, quando você fica no ar livre, você observa que tem muita gente, muitas casas, muito carro, muito moto, tudo poluindo, né, aquele ambiente ali. Mas Deus está ali, ó, flutuando aquele ar ali, aquele ar sempre está se movimentando, né, ao nosso redor, que não deixa, né, passar essas doenças, porque uma doença, as doenças são transmissíveis. Agora imagina, né, todo mundo ali, você observa quando você vê, né, no centro de uma cidade, tanta gente, né, principalmente nessa época agora de Natal, que todo mundo fica tumultuado para fazer compra em lojas, nas ruas, né, no estacionamento, em todo lugar, enfim, em todo lugar. E você observa que o ar, ele tá sempre renovando, você não sente aquele incômodo, você não sente, incômodo de respirar o ar, você não sente. E você também não sente o incômodo de tomar uma água, né? Porque você sente aquela água sempre tá fresquinha para você tomar. Então, Deus tá aí, tá acontecendo aí na nossa frente, né? E a gente não observa e não presta atenção nessas coisas. E nem agradece, né? Nem agradece. Principalmente, eu digo o ar, a água, o alimento, né? Que Deus sempre tá. Agora nós já estamos, né, na época da primavera, as flores, as árvores já estão todas enverdeadas, né? Já está toda bonita, aquele momento seco, aquele, né, tempo seco. Talvez você fale, mas por que Deus, né, manda tempo seco? Não podia ser sempre esse tempo, a primavera, né, que é tão bonito, cheio de flores. Mas só que tem plantas, né, que tem animais que precisam daquele ambiente, né, seco, para se renovar, porque eles necessitam daquele ambiente, porque eles eles precisam. Então a gente observa que Deus, ele é perfeito em tudo, ele está ali, ele está abraçando todo mundo. E nós temos que agradecer a Deus sempre com isso. E aqui Moisés está falando, né? Olha, Deus endureceu o coração de vocês para que vocês não percebessem. Mas agora ele está mostrando para vocês o grande amor que ele teve por vocês, o grande amor que ele tem por vocês. E aqui ele fala, olha, e eu vos conduzi pelo deserto durante 40 anos, vossa roupa não se envelheceu sobre vós, nem o sapato de vosso pé. Não comeste pão, nem bebeste vinho e bebida fermentada, para saberdes que eu sou o Senhor vosso Deus. Quando vieste a este lugar, Sion, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, saíram ao nosso encontro para a guerra, e nós o vencemos.
para você ver, aqueles reis, né, saíram ao encontro do povo de Israel para guerrear, para destruir aquele povo. E aquele povo, no momento, eles não estavam, né, preparados para uma guerra, né? E Deus deu força para eles, que eles venceram aqueles reis. A gente observa que quando eles saíram lá do deserto, lá do Egito, eles ficaram, né, 40 anos no deserto. Eu creio que eles não tinham muito armamento de guerras, né? E Deus, ele estava na frente para aquela batalha, para aquela guerra, para livrar eles de todo mal. E aqui Moisés está abrindo olhos deles, dos olhos deles, estão falando, olha, vocês viu o que o rei, né, de Sion, o rei de Esbom, de Og, de Bazã, eles vieram ao nosso encontro para guerrear, para nos matar, para nos destruir, mas nós vencemos esses reis. E Moisés estava mostrando para eles o valor, né, que Deus fez com eles durante todo esse tempo. E eles continuam aqui, ó. E tomamos sua terra e a demos como herança aos Rubenitas, aos Gaditas e a metade da tribo dos Manassitas. Observai, pois a palavra desta aliança e cumpri-as, para que tenhas sucesso em tudo quando fizerdes. Vós todos estáis hoje diante do Senhor vosso Deus, e as vossas cabeças, vossas tribos, vossos anciões, vossos oficiais, todos os homens de Israel, vossos filhos, vossas mulheres, o estrangeiro que está no meio de vosso acampamento, até o rachador de vossa lenha, como o tirador de vossa água. Aqui a gente observa que esse povo, eles saíram do Egito, mas eles saíram com pessoas que faziam essas coisas para eles. O trabalho pesado, eles não estavam mais fazendo. Para você ver como que Deus é maravilhoso. Aquele trabalho de plantar, aquele trabalho de rachar lenha, trabalho que as mulheres faziam, eles não estavam mais fazendo. Essas mulheres não faziam. Agora eles tinham quem fazia para eles. Olha como que foi grande, né, a libertação que Deus deu para eles. Eles não precisavam mais. Agora eles eram os senhores, né? Deus colocou eles como os senhores. Então tinham pessoas que faziam o trabalho pesado para eles. E aqui Moisés, a gente, porque talvez você fala, mas por que você sabe que tinha isso? Porque aqui está falando, olha aqui, ó. Vós todos estáis hoje diante do Senhor vosso Deus, as vossas cabeças, vossas tribos, vossos anciões, vossos oficiais, todos os homens de Israel, vossos filhos, vossas mulheres e os estrangeiros que está no meio do vosso acampamento, até o rachador da vossa lenha, como o tirador de vossa água. Eles não precisavam mais tirar água, eles não precisavam mais ficar rachando lenha. Por quê? Porque tinha, né, escravos que faziam isso para eles. Para entrardes na aliança do Senhor vosso Deus e em seu juramento que o Senhor vosso Deus hoje faz convosco, para que hoje vos estabeleça por seu povo e ele seja por vosso Deus, como vos disse e como prometeu com juramento a vossos pais, a Abraão e Isaque e Jacó. Lendo aqui, eu estou me recordando de uma instituição que nós temos aqui no mundo, né? Tem essa instituição, é a maçonaria. A maçonaria, vocês veem que quem é adepto, né? Quem entra na maçonaria é uma pessoa que sempre vai ficar sendo abençoada, né? Ele sempre vai ter uma vida bem regalada aqui na Terra. Mas ele tem que pagar um preço. Qual é o preço, né? Quando eu li aqui, eu lembrei, né? Porque Deus tirou o povo de Israel para ser um povo separado, para Deus abençoar. Que nós lemos no capítulo anterior. Se você não assistiu o vídeo, assiste o vídeo do capítulo anterior, o capítulo 28, que observamos que Deus, ele fala, né, sobre muitas bênçãos que ele daria àquele povo, mas ele também fala das muitas maldições
que ele daria também para aquele povo se não obedecesse. Então nós vemos essa instituição da maçonaria, que eu creio que até que eles pegaram, sabe, dessa lei aqui de Deus, porque eles imitaram, porque eles viram, o diabo viu que o que Deus estava querendo fazer, porque o diabo ele é um imitador, né? Ele é um imitador de Deus. Aqui a gente observa que Deus ele quis fazer, né, um povo separado, né, um grupo, né, separado, quando ele separou o povo de Israel, quando ele tirou, para você ter uma noção, ele levou esse povo lá para o Egito, para esse povo se multiplicar lá no Egito, e depois que esse povo se multiplicou, ele falou assim, agora esse povo é meu, eu vou ensinar leis, preceitos, decretos, tudo para esse povo. Esse povo vai ser obediente, eu vou fazer uma nação, como ele falou, né? Eu quero fazer uma nação santa. E o propósito de Deus era para que todos nós, israelitas, no sentido espiritual e não no sentido de lá da nação, mas no sentido espiritual, porque a pessoa que é Israel, a israelita, não é um que nasceu lá em Israel, e sim um povo de Deus. Esse é o verdadeiro israelita, é aquele que obedece, é aquele cristão que anda nos caminhos, nos decretos, nas obediências, né, a Deus. Então esse é o israelita que a Bíblia fala, então que veio, né, do Senhor. Então Deus quis, né, fazer do povo de israelitas uma grande nação. E o que aconteceu, né, com tudo isso? Esse povo, com o tempo, eles desobedeceram. Então, por isso que não temos mais, né, essa proteção divina, né, tão grande como esse povo, quando eles saíram do Egito, Deus fazia tantos milagres. Por que hoje não há essa proteção no meio dos religiosos? Porque esse povo não obedece a palavra de Deus, se distanciaram muito da palavra de Deus. E por esta razão, né, nós não temos recebendo, né, não somos merecedores dessas bênçãos que falamos ontem no capítulo 28. E o que eu estava comentando sobre a maçonaria. A maçonaria, você entra nessa instituição, essa instituição te ampara, eles te eleva no sentido social, você fica sempre cabeça ali, e você tem tudo, mesmo que você não tem nada, eles te sobem, quando você cai, eles te levantam, porque eles são uma organização, a própria palavra fala, né? É uma organização, aquela pessoa não é uma pessoa, mas sim uma máquina. Eu creio assim, não é uma máquina, vamos dizer assim, é um parafuso, digamos, né, daquela máquina que funciona. Então todos ali é importante, não tem ninguém que não é importante ali na maçonaria. Desde o pequenininho até o maior, todos eles são grandes, todos eles são importantes. Então para aquela instituição, não existe, né, o menor ou o maior. Existe hierarquia, sim, como todo lugar, existe hierarquias ali dentro. Só que ali dentro, né, eles não trabalham com sentido, como fala, não com sentido de benevolência, né, para com Deus, e sim para com os demônios, né, que eles trabalham ali, que os demônios, eles favorecem eles, né, porque o próprio demônio, a gente lembra, que o próprio demônio pegou, né, Jesus, levou ele no monte e ofereceu o mundo para Jesus, se Jesus prostrado, né, adorasse ele. Mas Jesus recusou adorar. Então o diabo, ele é assim, ele dá tudo para a pessoa. Mas você tem que adorar ele, o diabo. O diabo, a pessoa que é da maçonaria, ele não pode nem falar o nome de Deus, o nome de Jesus, ele não pode falar, porque ele está adulterando, é o mandamento deles, né? Então ele não pode adulterar, ele está adulterando, né? Adorar outros deuses, e ali é somente o Cadu, né? Que eles adoram ali. Então o que eu estou querendo assemelhar, né?
Era isso que Deus queria fazer com o povo. Fazer um povo forte, né? Era para ser um povo, os cristãos era para ser um povo muito forte aqui na face da terra. Era para ser um povo temível aqui na terra, na face da terra. Isso que Deus queria. Mas infelizmente houve, né, esse distanciamento, essa desobediência, né, que tirou o povo do caminho do Senhor e levou para outros, né, adoração a outros deuses. E aqui Deus fala, né, que ele estabeleceu, né, um juramento com Abraão, e por causa desse juramento que ele ia, né, ele estava conduzindo aquele povo, ele escolheu aquele povo por causa de Abraão. E a gente sabe por que né, ele escolheu fazer de Abraão uma grande nação, porque Abraão, ele deu, né, colocou o seu único filho, né, o filho da herança, né, dele, para o sacrifício. E Deus, ele sentiu, né, que era tudo que Abraão tinha, principalmente na velhice. Abraão não esperava, né, ter outro filho com a esposa dele, que a esposa dele já estava velha. Então isso tudo pesou em cima, isso tudo Deus refletiu, Deus olhou o quanto Abraão amava Deus. E então Deus falou para Abraão: de você eu vou fazer uma grande nação. E Deus, ele quis, né, ele fez de tudo com esse povo, para que esse povo viesse, né, temer, andar na presença dele. Mas infelizmente houve, né, esse distanciamento do povo. E mesmo assim, quando ele estava, né, juntamente com esse povo, cuidando desse povo no deserto, ele passou essas leis para o povo. Ele falou: olha, se vocês me obedecerem, eu vou fazer isso e isso. É o que nós lemos no capítulo de ontem, no vídeo de ontem. Se você ainda não assistiu, assiste para você ter, né, uma noção do que Deus falou com o povo. E Deus também falou com o povo sobre se eles desobedecessem, né? Eles teriam, né, um castigo bem severo, muito severo, muito severo. Por que Deus falou para eles que daria um castigo muito severo para eles? Para que eles pudessem temer e tremer, né, por tudo que Deus fez por ele. Tanto que Moisés aqui, ele estava lembrando esse povo: olha, Deus já fez isso, isso, isso e isso com vocês. Vê se vocês agora não sejam povo de cabeça dura, vê se vocês agora obedecem, né, por tudo que Deus fez. E nós estamos vivendo os cristãos de hoje em dia, parece que eles não conhecem essa história, né, do que aconteceu, de tudo que veio, né. Parece que essa história se perdeu no caminho, ou foi um conto de carrochinha, né, que aconteceu. Mas não foi uma coisa que hoje em dia está no peso, né, está em cima de nós, um peso muito grande, por causa dessa desobediência que o povo, né, tiveram e tem até hoje, e nós estamos sofrendo por causa disso. E aqui continuamos: e não é somente convosco que faço esta aliança e este juramento. Olha só a importância. Não é somente convosco que faço hoje esta aliança e este juramento, mas é com todos que hoje estão aqui conosco diante do Senhor nosso Deus, e também com aqueles que hoje não estão aqui conosco. Então, esse juramento que Deus fez com eles lá, não era só com aquele povo, mas com o povo, né, com as gerações vindouras, né, que viriam, né, para constituir aquela nação. Então Deus fez não só com eles, mas com os filhos deles, tataraneto deles, com os futuros que viriam, né? E nós hoje somos esse futuro. Nós hoje somos esse povo distante, né? Que não tinha ainda nascido. E Deus fez esse juramento. Esse juramento está arraigado, está enraizado ainda até hoje, nos dias de hoje, porque Deus ainda está tomando conta desse mundo. Deus ainda está, né, agindo, né, nessa terra. É o que eu falo para você. A gente observa a água que a gente toma, o ar que nós respiramos. Você vê que está em total movimento tudo isso. Nós não tomamos. Se você deixar uma água parada, ela estraga. E você vê que a água, Deus está ali, ó, sempre movendo as águas para que elas não venham ficar paradas e venham apodrecer, né? Olha só como que a presença de Deus é tão grande ainda nesse universo, e as pessoas ainda não sentem, né? As pessoas não veem a presença de Deus.
As pessoas estão tão cegas espiritualmente que elas não enxergam a presença de Deus nessas coisas. Você vê se um mar ficar, se você fica dentro de uma casa com toda fechada, aquilo você começa a ficar ruim do nariz, ficar ruim, passando mal. Mas se você abre a janela e aquele ar começa a circular, você já sente melhor. Por quê? Porque Deus está agindo ali, ó. Deus está movimentando o ar o tempo todo. E aqui continuamos. Porque vós sabeis como moramos na terra do Egito e como passamos pelo meio dos povos pelos quais passastes. E viste suas coisas detestáveis, seus ídolos de madeira, de pedra, de prata, de ouro que haviam entre eles. Talvez haja entre vós homens, mulher, família, tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor vosso Deus e vá servir aos deuses desse povo. Talvez se encontre entre vós raiz que produza veneno e amargura. E quando eles ouvir as palavras deste juramento, se bendiga em seu coração, dizendo: terei paz, apesar de andar de acordo com os desejos do meu coração, para acrescentar a terra regada, a terra seca. O Senhor não lhe quererá perdoar. Tá vendo? Aqui Abraão estava assim, explicou detalhes para eles. Vocês sabem o que Deus fez por vocês. Vocês sabem, né, que Deus tirou vocês do Egito, como que Ele tirou vocês do Egito. Então, se você desobedecer e for adorar outros deuses, não pensa que Deus vai perdoar vocês, que Deus não vai perdoar. Aqui Moisés está falando para ele, ó, o Senhor não lhe quererá perdoar, mas a ira do Senhor inflamará contra esse homem e seu zelo, e toda maldição escrita neste livro pousará sobre ele, e o Senhor apagará seu nome debaixo do céu. O Senhor o apartará para destruição dentre todas as tribos de Israel, de acordo com todas as maldições da aliança escrita no livro desta lei. Qual que é essas maldições? Talvez você me pergunta, como que é essas maldições que Deus vai, né, cair sobre essa pessoa desobediente? É a maldição que nós lemos ontem, no capítulo 28. É aquelas maldições. E você acha pouco aquelas maldições? É muito pesada. É muito pesada. Ninguém aguenta, ninguém suporta. Tanto que uma coisa, irmãos, eu vou falar uma coisa muito séria com vocês, que o ser humano, ele é muito desobediente. Ele não conhece o Deus que ele tem. Nós vemos que o próprio Jesus, quando andou aqui na terra, ele falou assim, que uma pessoa que se desviasse do caminho de Deus, entraria nele mais 7 legiões de demônios. Se você está na presença de Deus e você sai, vai para o mundão, entra no seu corpo, na sua vida, mais 7 legiões. E nós sabemos que cada legião, se você ainda não fez um estudo, um aparato, cada legião existe milhões de espíritos malignos que pegam essas, que é de cada legião. Não é 10, não é 30, não. É milhões cada legião tem milhões de demônios. Então agora você imagina, a Bíblia fala que cada pessoa vai entrar mais 7 legiões de demônios nela. Agora imagina como que essa pessoa fica. Como essa pessoa e por isso que nós temos que ficar distante dessas pessoas que desviam da presença de Deus. O próprio Deus fala isso, que nós devemos ficar distante delas, porque elas estão ali, quem está orientando a vida delas, quem está tomando conta delas são as legiões de demônios. E a gente observa isso, que quando Deus ele falou para os discípulos, né, saírem para pregar o evangelho, aí os discípulos, Jesus falou para ele, olha, a terra que não aceitar a vossa pregação, até o pó daquela terra vocês batem. Vocês saem da terra, até o pó vocês deixam ali mesmo. Por quê? Porque Deus iria destruir. Então é muito... Aí quando a gente leva tudo isso, aí a gente para pensar sobre pessoas, né, que
que usam, né, roupas de outras pessoas. Talvez você fala assim, não tem nada de usar, né? Parece que é normal, né, usar roupa usada de outra pessoa. Tem que saber com que pessoa que você estava usando aquela roupa. Quem era aquela pessoa que estava, né, que doou aquela roupa para você. Porque pode ser uma pessoa que está cheia de demônios. E até a roupa daquela pessoa, aqueles demônios, tá tudo grudado naquela roupa. E vai trazer maléfica para você. Eu tô falando isso porque é o que acontece, irmãos. Faz um levantamento, um estudo mais minucioso que vocês vão observar. Então esse negócio de ficar comprando roupa usadas em bazar é muito perigoso, é muito perigoso. Às vezes você está sofrendo tanto mal e você não sabe. Talvez aquela roupa que você comprou que está trazendo tanta maledicência, né, na sua vida também. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É melhor vestir uma roupa simplesinha, mas que você foi lá, comprou na loja e você está tudo bem com Deus, está tudo em paz, tá bom? É o conselho que eu passo para vocês e é o conselho bíblico. Se você for analisar, é o conselho bíblico. E aqui fala, e a geração vindoura, agora deixa eu só falar uma coisa com vocês. Eu tô falando só de roupas, né? A Bíblia fala da cidade, né? A cidade que foi obstinada, que não aceitou, né, a pregação dos profetas, né? A pessoa, a família que não aceitou a pregação do profeta, que ela achou, né, de qualquer forma, né, que aquilo não era verdadeiro, que era, né, para abandonar. O próprio Paulo também, quando a gente lê no livro de Paulo, também Paulo fala sobre isso, né? Por quê? Porque eles tinham conhecimento da palavra, eles tinham conhecimento desses mandamentos de Deus. E nós temos que ter conhecimento para, né, passar para outras pessoas o grau de espiritualidade, o grau de importância sermos uma pessoa santa, porque a própria Bíblia fala, sede santo, porque eu sou santo, nós temos que ser santos, purificados em tudo. E aqui, continuamos aqui. A geração vindoura, vossos filhos que aparecerão depois de vós, e o estrangeiro que vier da terra distante, dirão, e verão as pragas desta terra, e suas doenças com que o Senhor afligirá. E toda a sua terra é enxofre e sal, e abrasamento. Ela não será semeada, e nada produzirá, nem erva alguma crescerá nela, semelhante à destruição de Sodoma e Gomorra, e Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu em sua ira e em seu furor. Todas as nações dirão, por que fez o Senhor assim com esta terra? Que significado o furor de tamanha ira? E responderão, porque abandonaram a aliança do Senhor, o Deus dos seus pais, que tinha feito com eles quando o retirou da terra do Egito. E eles foram e serviram a outros deuses e adoraram, deuses que eles não conheceram e que não eram destinados a eles. Por isso a ira do Senhor se inflamou contra esta terra, para trazer sobre ela toda a maldição que está escrito neste livro. E o Senhor os arrancou de sua terra com ira, com furor e com grande indignação. E os livrou em outra terra, como vemos agora. E os lançou em outra terra, como vemos agora. As coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as coisas manifestas pertencem a nós e aos nossos filhos eternamente, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Isso é as ordenanças, né, que Deus passou para que Moisés viesse, né, transmitir a todo o povo de Israel. E eu sou um povo de Israel, você é um povo de Israel, porque todos aqueles que andam na presença de Deus é o povo de Israel. Isso eu falo com você categoricamente dentro da palavra de Deus. Então, se você quer andar na presença de Deus, siga os caminhos de Deus, obedece a palavra dele. Porque o demônio, quando você vai fazer algum sacrifício para algum demônio, eles exigem, né, sacrifícios pesadíssimos, né? E as pessoas fazem, né, para ganhar algum benefício. E Deus não exige esse tipo de coisas. Deus exige que você
os mandamentos dele, se você obedecer. Por isso que ele fala, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O que é fardo? Fardo é aquilo que você carrega, né? Que tudo que você vai fazer, né? Para obter alguma coisa. E ele fala, o meu fardo é leve. Por que ele fala o meu fardo é leve? Porque ele não vai te cobrar coisas que não está na sua altura. Deus aqui, ele não cobrou nada de nós que não está à nossa altura de obedecermos tranquilamente. Não está, irmão, tá tudo tranquilo. Quando ele fala que o meu fardo é leve, o fardo dele é leve. E o jugo dele é suave. Então, nós temos que entender isso. Vai fazer um sacrifício, vai pegar e adorar o diabo lá e querer alguma coisa do diabo. O diabo vai exigir você sacrifícios pesadíssimos. Pesadíssimo. Uma vez eu estava vendo um homem dizendo que ele dedicou a vida dele para Satanás, para o demônio lá, e o demônio exigiu que ele ficasse preso dentro de um quarto fechado, sem comer e sem beber, durante um mês. Talvez você fale, como que ele conseguiu? Consegue, porque o diabo está ali sustentando ele. Ele ficou num quarto fechado, ele não podia sair de lá nem para fazer as necessidades dele, ele falou. Aí depois, quando ele saiu de lá, ainda foi comer carne de cemitério, de pessoas, excremento de porco. Olha só o sacrifício pesado que o diabo faz para a pessoa. E a pessoa faz isso, e tem pessoas que fazem isso. Tem milhões de pessoas no mundo que fazem esse tipo de sacrifício. Isso por isso que Deus fala, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, para adorar a Deus, para andar no caminho de Deus, é mais tranquilo. E mesmo assim as pessoas ainda não obedecem, preferem, né, faz de tudo para fazer esses sacrifícios satânicos. É uma coisa assim que é absurda até, é uma coisa absurda que a pessoa faz e não tem, né, entendimento, conhecimento. Por quê, irmão? Porque eles fazem isso por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então eu convido você, quando faz esse estudo, leia a Bíblia, começa a ler a Bíblia, começa a conhecer o seu Deus. O diabo, ele conhece a Bíblia. Para você ter uma noção, todo satanista conhece a Bíblia. Eles conhecem mais a Bíblia do que o próprio cristão. Aí fica essa reflexão aí para você pensar. Vamos andar na presença de Deus. Deus ainda está tendo, né, misericórdia e compaixão de nós, enquanto nós estamos aqui, que nós temos limite, né, para ficar aqui nessa terra. Nós temos um limite, nosso tempo é muito pouco, mas que Deus abençoe você e toda a sua família. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilha, né, nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, que fazendo assim também você já estará cumprindo, né, um ordenamento de Deus, quando ele disse, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Até um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.